O tema da nossa noite de hoje, escolhido, é um tema evangélico, em que a gente vai falar da boa nova, as lições de Jesus aos nossos corações. E a gente, em verdade, vai estar falando das grandes lições que o livro Boa Nova, do nosso irmão Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, nos trouxe no ano de 1940. É um livro com 30 lições, 30 capítulos, com profundos ensinamentos, dos quais a gente pode realmente colher grandes oportunidades de aprendizado para as nossas vidas no dia a dia, pois, afinal de contas, uma das coisas que a gente nunca pode se esquecer é que a mensagem de Jesus, o Evangelho, a Boa Nova, são lições para o nosso dia a dia, não são lições apenas para os nossos templos religiosos, para os livros, para a Bíblia, são lições que a gente tem que lutar, tem que aprender a colocar em prática no nosso dia a dia. Esse é um dos nossos grandes desafios. E esse livro, Boa Nova, ele encerra justamente lições nesse campo da nossa vida e nesse campo do conhecimento e da educação dos nossos sentimentos, em especial para o nosso espírito imortal. Algumas, a título ainda de introdução, uma curiosidade sobre o livro Boa Nova é que ele é um livro cuja mensagem inicial, né, o prefácio, a apresentação feita por Humberto de Campos, que está logo no início do livro, ela é assinada em Pedro Leopoldo, em 9 de novembro de 1940, e é um livro que é publicado pela FEB, a Federação Espírita Brasileira, lançado no mercado em 1941. Essa obra, Boa Nova, ela foi o 14º livro psicografado publicado pelo Chico Xavier, dos mais de 400 livros que ele publicou ao longo de toda a sua vida. E foi a 4ª obra que Chico Xavier psicografou e publicou do Humberto de Campos. O primeiro livro que ele psicografou do Humberto de Campos foi Crônicas de Além Túmulo, o segundo foi Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o terceiro, Novas Mensagens, e o 4º livro foi justamente o Boa Nova. Obviamente que dentro desse esforço do Humberto de Campos de nos trazer essas lições de Jesus em cima de passagens evangélicas que já estavam relatadas no Novo Testamento, há uma série de considerações e pensamentos que nós devemos ter em mente para compreender a motivação que lhe levou a nos trazer esse livro e qual a finalidade, com qual objetivo, que benefício isso poderia nos trazer, uma vez que aquelas passagens evangélicas já estavam relatadas nos diversos livros, nos 4 livros dos evangelistas e nos Atos dos Apóstolos, constantes do Novo Testamento da nossa Bíblia. Inicialmente, destaco ainda um alerta que o Espírito Emmanuel faz quando ele, no livro Caminho, Verdade e Vida, que é daquela coleção Fonte Viva, logo no início, na sua mensagem de apresentação, ele coloca um versículo da 2ª Epístola de Pedro, na qual Pedro diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, é um destaque de Emmanuel para todos os estudos evangélicos que ele, e outros espíritos, através da mediunidade de Chico Xavier, levariam a efeito, no sentido de mostrar que se buscava extrair a essência moral daquele ensinamento, daquela mensagem, sem, todavia, extinguir todas as interpretações, todas as visões possíveis acerca daquele ensinamento de Jesus.
ou seja, não morrer o ensinamento, não matar o ensinamento na letra fria, e sim buscar extrair, sob diversos ângulos, os diversos ensinamentos que aquela passagem evangélica poderia nos trazer. Muito bem, prosseguindo aí na compreensão do que é esse livro Boa Nova, que traz essas lições de Jesus aos nossos corações, e considerando que são 30 capítulos, que são passagens evangélicas, por que Humberto de Campos está repetindo 30 passagens evangélicas e de onde ele tirou esses relatos que não do Novo Testamento? Então, logo também no prefácio ele apresenta, falando, destacando o seguinte: escolas numerosas se multiplicam para os espíritos desencarnados, escolas de estudo do Evangelho de Jesus. Os feitos heróicos e abençoados, muitas vezes anônimos no mundo, praticados por seres desconhecidos, encerram aqui, ou seja, lá no mundo espiritual, profundas lições em que encontramos forças novas. E prossegue dizendo: todas as expressões evangélicas têm entre nós a sua história viva. Nenhuma delas é símbolo superficial. Inumeráveis observações sobre o Mestre e seus continuadores palpitam nos corações estudiosos e sinceros. Então, mostrando que sempre há algo mais, e, obviamente, há outros relatos, né, evangélicos no mundo espiritual que não estão registrados no Novo Testamento, como a gente pode muito bem deduzir. Até porque a cultura judaica na época era uma cultura de transferência do conhecimento de forma oral, né? Posteriormente, né, que esses escritos sobre a vida de Jesus foram sendo confeccionados ao longo do tempo, né, após a sua morte, à exceção do Evangelho de Mateus, cujos primeiros escritos teriam-se registros, né, foram feitos pelo apóstolo Mateus juntamente com com a vivência das passagens evangélicas. Ainda dentro desse entendimento sobre essa mensagem, as mensagens do livro Boa Nova, a gente vai fazer uma ligação aqui com uma observação importante de Kardec, que é o controle universal do ensino dos espíritos. Porque Kardec nos explica que se uma mensagem, um ensinamento novo é trazido à Terra, vindo do mundo espiritual, ele não surgirá em apenas um ponto, não surgirá apenas através de um médium. E dentro desse escopo dos livros espirituais que nos trazem visões mais amplas dos ensinamentos e das passagens evangélicas do Mestre Jesus, a gente também vai encontrar relatos semelhantes com o espírito de Amélia Rodrigues, através da também abençoada mediunidade de Divaldo Franco. Em 1967, Amélia Rodrigues lança o livro Primícias do Reino, né? No dia 25 de fevereiro de 1967. E da mesma forma que Humberto de Campos, ela faz um relato de onde ela extrai o livro Primícias do Reino, tem 20 capítulos, algumas passagens, inclusive, são as mesmas passagens relatadas por Humberto de Campos no livro Boa Nova, porém sob um enfoque, um ponto de vista também diferente e numa outra amplitude. E igualmente muito rico do ponto de vista da educação do sentimento do espírito imortal. E ela diz assim na apresentação do Primícias do Reino: alguns apontamentos que se alongam além das anotações evangélicas ou que apresentam comentários não incertos nos escritos da Boa Nova, extraímos-los de obras consultadas em nosso plano de atividade, ou são resultado de esclarecimento e comentários recolhidos em fontes históricas do lado de cá. Então, mostrando para nós que, do ponto de vista espiritual, existem outras fontes evangélicas
dos ensinamentos de Jesus, corroborando com aquilo que Humberto de Campos havia nos apresentado lá no ano de 1940, com essa mensagem do Boa Nova. Muito bem, entrando agora especificamente nos ensinamentos que esse livro pode nos trazer. Eles, conforme a gente explicou no início, são 30 capítulos apenas. É um livro relativamente curto, não é muito grande, né? Não é um livro muito extenso, mas que trazem assim, trazem mensagens maravilhosas ao nosso, em especial aos nossos corações. As narrativas, e uma das grandes diferenças, né, se a gente fazendo a leitura dessas passagens nos evangelhos, né, de Mateus, Marcos, Lucas e João, qual uma das grandes um dos grandes ganhos que esse livro Boa Nova nos traz? Ele é riquíssimo dos sentimentos dos personagens evangélicos, inclusive do próprio Jesus. Mostra toda a afabilidade, a doçura de Jesus, a serenidade, a sua energia amorosa no trato com os discípulos, com os seus discípulos no dia a dia e com todas as pessoas com as quais ele teve contato. E a preocupação constante de Jesus de transmitir os seus ensinamentos aos corações dos apóstolos. De transmitir no sentido de semear e despertar, nunca de violentar a concepção religiosa ou intelectual de nenhum dos 12 apóstolos, nem do próprio Judas, enquanto iludido. Logo no capítulo 1 do Boa Nova, o Humberto de Campos ele faz uma comparação, assim como, não por acaso, assim como Amélia Franca, na introdução do livro Premissas do Reino, ele faz um apanhado, uma comparação do que vivia o mundo civilizado ocidental naquela época, né, e a vinda de Jesus para a Terra. Então, não vamos nos esquecer que onde Jesus nasceu, na Palestina, à época em que Jesus veio, estava a Palestina sob o domínio, a região da Palestina, onde hoje é Israel, estava sob o domínio do Império Romano. E quem era o imperador naquela época? Era Caio Júlio César Otávio, Augusto, que não por acaso foi justamente no início do seu reinado que se iniciou o período chamado de Pax Romana, ou seja, a paz romana. E ele foi um imperador considerado extremamente justo, bondoso, pacificador, incentivador da história, das artes e das leis, e foi o imperador do Império Romano que mais tempo governou. Ele governou durante 41 anos. E Humberto de Campos faz justamente essa comparação, que obviamente a gente já sabe, tanto dos ensinos de Kardec, ou dos aprendizados que a gente colheu no livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, que obviamente esses eram enviados de Jesus com tarefas específicas de preparação, inclusive no campo político, para a vinda de Jesus e para a transmissão do seu evangelho. E Humberto de Campos destaca que, mesmo nesse ambiente da paz romana, em que vivia Roma e todos os territórios que estavam sob o seu domínio, né, Jesus escolhe vir numa manjedoura simples no interior da Judéia, no interior da região que hoje é Israel, né, filho de um carpinteiro e de uma menina, né, de uma mulher ainda muito nova, né, que era Maria, e nasce num estábulo entre animais e pastores, né, e se despede no mundo, né, debaixo, né, sendo humilhado, preso, morto, na pior forma de morte possível, concebível naquela época,
que era a morte pela crucificação. Então, ele faz essa comparação, essa reflexão. Por que Jesus, né, podendo fazer uma transformação de todo o Império Romano civilizado, né, e promulgar ou ampliar essa paz romana material para todo mundo, por que Jesus vem num dos povos dominados por Roma e numa situação tão humilde do ponto de vista material? Por que não fazer o contrário? Por que não trazer a sua mensagem de cima, do ponto de vista político, filosófico, científico, para baixo, aproveitando todo o domínio romano? Por que Jesus não faz isso? Essa é uma grande reflexão que, obviamente, a resposta está justamente na percepção em que a gente entende de que Jesus queria falar aos corações dos seres humanos. Essa é a grande percepção. E nesse sentido, prosseguindo, aí já no capítulo 2 tem uma passagem bastante interessante também, cujo título é Jesus e o Percussor, que aí vai falar de João Batista, né, que foi o percussor ali do cristianismo, precursor, né, perdão, precursor do cristianismo, e a própria mensagem de Jesus. Humberto de Campos destaca que João Batista era a voz da verdade, enquanto Jesus representava o amor. João Batista foi a voz clamante do deserto, relata Humberto de Campos, operário da primeira hora. É ele o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo, para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Então, olha, logo no início, Humberto de Campos já nos apresentando o que Jesus queria com a sua mensagem. Por que ele não nasce em Roma e nasce na, na Judéia como um homem simples, materialmente simples, né, sendo ele o governador espiritual do planeta? A sua mensagem é da implantação do reino de Deus, era a partir da transformação, da semeadura, do despertamento nos corações de todos os seres humanos. Né? E, falando ainda de João Batista, Humberto de Campos diz assim: exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho, João é o primeiro sinal do cristão ativo. Em guerra, destaco aqui, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior. Então, Humberto de Campos já nos mostra que João Batista, apesar de um espírito já evoluído, ainda combatia as suas batalhas com seu mundo interior para vencer as suas imperfeições, apesar de apóstolo da verdade e precursor do cristianismo. Foi por essa razão que, continuando, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. Então, João Batista também já tinha essa percepção de que a sua primeira luta não era de conversão de todos os judeus, de todos os hebreus ou de todos aqueles adeptos do judaísmo, e sim, primeiramente, que é uma outra lição que Jesus vai destacar mais à frente, a sua própria transformação e adesão às lições evangélicas de Jesus. Foi por essa razão que dele disse Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. E muito interessante, Humberto de Campos prossegue nesse capítulo falando da passagem em que Jesus, criança, né, aos 12 anos, ele vai com José e Maria a Jerusalém, como era a tradição entre os judeus, na época das festas da Páscoa, e eles iam em grupo, né, da Galileia, não iam as famílias, né, e os vizinhos iam todos em grupo, a pé, né, e voltavam a pé, e iam em grupo. E quando eles retornam para a Galileia, acaba que, quando eles chegam lá, dão falta de Jesus. E Jesus tinha ficado 3 dias em Jerusalém, ensinando no Sinédrio, Jesus com 12 anos, que era o templo, né, aos doutores da lei.
E, obviamente, aí, né, Maria despenca para lá, a mãe preocupada, volta, né, cadê Jesus? Acha Jesus ensinando as leis judaicas aos doutores do templo. E ela fica muito preocupada com isso e fica preocupada, né? Um dos doutores da lei, Eleazar, procura Maria e faz uma advertência para ela. E ela, preocupada com isso, ela vai pedir, como mãe, vai pedir alguns favores para que a alguns doutores da lei conhecidos dela, para que eles acolhessem Jesus e o ensinassem nas leis, para que ele pudesse se adaptar aos ensinamentos religiosos da época, né, e não ferir suscetibilidades, né? E no outro dia de manhã aí tem um diálogo de Maria com Isabel, que era mãe de João Batista, Jesus, 12 anos. E aí no outro dia, aí Maria conversa essa questão com Isabel, né, que era sua prima. E, e Jesus, no outro dia de manhã, procura Maria e pergunta para ela assim: Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? E ela, altamente surpreendida com a pergunta de Jesus, replica: Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas, como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava no íntimo de Maria, Jesus pondera: Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas dos doutores do templo que fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José, seu pai, e lhe pediu com humildade o admitisse em seus trabalhos na carpintaria. Ou seja, Jesus aí já dá mais uma vez uma grande lição de que a primeira escola do espírito é a escola do lar, né? Então tem várias teorias aí teológicas sobre para onde Jesus teria ido, né, dos 12 aos 30 anos, o que teria feito Jesus. Está aí a resposta, está aí a indicação. Jesus se juntou ao seu Pai, e aqui eu abro um parênteses para uma mensagem belíssima de Emmanuel sobre José, chamada José de Arimateia. Vale muito a pena ler, digitar aí na internet José de Arimateia, Emmanuel, vai aparecer aí essa mensagem de Emmanuel, que é uma mensagem belíssima que fala justamente dessa espiritualidade de José e a sua atuação no divino silêncio, né? E onde Jesus fica, escolhe, não, vou estudar com, né? Podia ter ido estudar com doutores como Gamaliel, Nicodemos, que já deviam estar no templo por essa ocasião, ou outros grandes doutores da lei, que haviam muitos, mas não. Ele fica na escola do lar, junto à sua mãe e junto com o trabalho de seu pai. Então, é uma belíssima lição. Nas, nas, e, e termina esse capítulo com essa grande percepção. O capítulo 3, assim, eu não vou falar de todos, não, tá, gente? Podem ficar despreocupados, senão a gente ia ficar aqui até meia-noite, né? Eu vou procurar ser o mais sintético possível, mas aqui esses capítulos iniciais, eles trazem a base, a fundamentação para o entendimento de todas as lições que Jesus nos dá através do próprio Novo Testamento. E esse relato, vamos dizer assim, são relatos como se fosse dos bastidores, né? Do Evangelho de Jesus, que não estão relatados no Novo Testamento, particularmente porque nos trazem as percepções dos sentimentos desses grandes personagens evangélicos, com grandes lições para todos nós. Porque vocês observem bem como esse relato de Maria, apesar de ser a rainha do céu, a nossa mãe santíssima, ela tinha a preocupação, Jesus criança tinha preocupação como mãe do que seria de Jesus adulto, porque Jesus tinha 12 anos, ela já sabia que Jesus
não era um espírito muito diferente dos outros meninos. Então, ela estava preocupada com isso. Então, isso mostra o quanto esses personagens evangélicos estão próximos da nossa realidade. E como Jesus usa isso para deixar suas lições e exemplos imorredouros para todos nós, a humanidade terrestre. No capítulo 3, e esses 3 primeiros capítulos, eles mostram essa base da percepção, da direção que Humberto de Campos vai seguir com relação a essas lições que Jesus vai nos dar nas pessoas dos personagens evangélicos que fazem parte da tradição religiosa relatada no Novo Testamento. Então, no capítulo 3, tem um encontro belíssimo, ele inicia, que se chama Primeiras Pregações de Jesus. Então, ele relata, Humberto de Campos, que Jesus relata o encontro de Jesus com João Batista no deserto, destaca que estavam nos desertos próximos às areias ardentes da Arábia, e ambos estiveram juntos por alguns dias, em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência, até que o mestre divino ele resolve se demanda o oásis de Jericó, se despede de João Batista, demanda o oásis de Jericó e depois vai a Jerusalém. E chegando a Jerusalém, ele vai ao templo, nas cercanias do templo, que era o Sinédrio, né? E senta nessas adjacências do templo. E Jesus, então, com 30 anos, né? A figura de Jesus, né? Então a gente fica tentando imaginar, né? Você vê a figura de Jesus encarnado, né? E todo o amor, todo o magnetismo que irradiava da sua presença. Então Jesus, quando chega nas proximidades do templo, senta e começa a observar e meditar. Nesse ínterim, existe um grupo de doutores da lei que estava debatendo uma série de coisas. E aí se aproxima de Jesus um desses doutores da lei, um desses juízes, justamente Hanã, que seria mais tarde o juiz da causa de Jesus, quando Jesus é preso e é julgado pelo Sinédrio sobre os crimes dos quais ele era acusado de se dizer, entre outros, rei de Israel. E aí Hanã se aproxima de Jesus, da figura, né, emblemática de Jesus, e pergunta, porque Jesus usava o cabelo à nazarena, né, então típico dos moradores da Galiléia. Então ele, assim como suas vestimentas. E Hanã pergunta a Jesus, assim eu vou pedir licença a vocês para ler rapidamente esse trecho do diálogo, porque é muito importante para a gente entender o que é o reino de Deus e o que é a boa nova para Jesus. Hanã pergunta assim: Galileu, que fazes na cidade? Responde Jesus logo de cara: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo com modesta nobreza. Então vocês imaginem só, né? Hanã, um doutor da lei, um juiz, do lado do templo maior de Jerusalém, aí vê um homem simples que olha para ele e fala que vai implantar o reino de Deus. Imagina o choque para esse espírito de Hanã, né? Para a gente assim, tentar trazer isso para a nossa percepção, né? E aí Hanã replica assim: reino de Deus tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Responde Jesus: esse reino, talvez a frase mais importante de todo o livro, para mim, nesse estudo que eu tenho feito juntamente com a minha família ao longo desse ano de 2020, relendo, reestudando cada um desses capítulos. Talvez essa seja a frase mais importante, mais marcante. Jesus responde assim: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Então, o reino de Deus para Jesus, diferente da corrente teológica que predominava no judaísmo, de que o Messias seria um rei material e que
o povo de Israel prevaleceria sobre o povo do mundo, Jesus já traz logo de cara ao contrário. Ele fala que o reino de Deus, prometido nas Escrituras Sagradas, é a obra divina aonde? Na terra? Não, no coração dos homens, no coração dos seres humanos. Esclareceu Jesus, porque Humberto de Campos sempre dá o toque do sentimento e da percepção do personagem. Esclareceu Jesus com grande serenidade. Aí Hanan responde: obra divina em tuas mãos? Revidou Hanan com uma gargalhada de desprezo. E continuando, perguntou Hanan: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos, da implantação do reino de Deus na terra? Responde Jesus: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanan, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Então, assim, já chama assim, todos aqueles colaboradores fora dos preceitos judaicos seriam para ele, Hanan, lama. E não teria como implantar o reino de Deus com lama, com dejeto da terra. Jesus replica: sacerdote. Replicou-lhe Jesus com energia serena: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o do sentimento. E nenhum cinzel, né, ferramenta para moldar o mármore, nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Então, para a implantação do reino de Deus no coração, como obra divina no coração dos homens, Jesus evoca o sentimento no coração dos seres humanos e a boa vontade, como as condições para o início desse trabalho, início e desenvolvimento. Hanan, impressionado com a resposta firme e inteligente, pergunta a Jesus: conheces Roma ou Atenas? Os centros do poder político e o centro de conhecimento do mundo ocidental à época? Jesus replica, responde convictamente: conheço o amor e a verdade. Aí pergunta a Hanan: tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Jesus responde: sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. Respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso profundo, de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. Então, observem muito bem a profundidade desses ensinamentos de Jesus, que já num primeiro momento, né, aproveita a oportunidade de trazer a sua verdade amorosa a um dos importantes doutores do tempo, falando que o reino de Deus é a implantação da obra divina no coração dos seres humanos, falando que as suas ferramentas, né, a sua matéria-prima é o sentimento e o seu instrumento é a boa vontade dos seres humanos, fala que conhece o amor e a vontade, além do poder de Roma e dos conhecimentos da Grécia, e fala que, muito além dos códigos legais de Roma e das leis religiosas judaicas, ele conhecia a vontade de Deus, que é uma coisa que também a gente deve prestar muita atenção no nosso dia a dia e que a gente evoca sempre na oração do Pai Nosso. Pai nosso, né, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Então Jesus já evoca aí que ele, acima dos códigos materiais, ele conhece qual é a vontade de Deus, né?
E Jesus prossegue, aí, né, Hanan sai, né, vai para outro lugar, lá para a Torre Antônio, em atitude, não reconhece, né, não tinha o mínimo de, digamos que eles não estavam, né, Hanan, com o mínimo de sensibilidade espiritual para ter um despertamento de que ele falava com Jesus, aquele Messias prometido pelas Escrituras Sagradas, porque a mente dele estava repleta do ortodoxismo da letra fria. Não estava com o coração, o sentimento preparado para entender e compreender que a palavra de Deus, a mensagem de Deus, poderia vir na figura que estava ali representada de um simples nazareno, de um simples galileu. E Humberto de Campos prossegue e ele relata, ainda nesse capítulo, Jesus convocando já de início ali alguns apóstolos, que Simão e André, né, Mateus, Levi, que todos atendem ao seu chamado, e já ainda nesse primeiro dia ali de convívio com os apóstolos, Jesus faz as primeiras pregações, né, ali em Cafarnaum, próximo à casa de Pedro, né? E nessa reunião, Jesus já, nessa primeira reunião, nesse compartilhamento espiritual com os discípulos, Jesus já faz um esclarecimento, dizendo que a adesão desejada ao reino de Deus era do coração sincero e puro para sempre, às claridades de seu reino. Jesus, finalizando e fazendo, Humberto de Campos finalizando esse capítulo e fazendo a ligação com o diálogo de Jesus com Hanan, Humberto de Campos finaliza assim: Jesus contemplou a multidão e enviou-lhe um sorriso de satisfação. Contrariamente às ironias de Hanan, ele aproveitaria o sentimento como mármore precioso e a boa vontade como cinzel divino. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pecadores seriam em suas mãos um material de base para a sua construção eterna e sublime. Converteria toda a miséria e toda a dor num cântico de alegria e, tomado pelas inspirações sagradas de Deus, começou a falar da maravilhosa beleza de seu reino. Magnetizado pelo seu amor, o povo o escutava num grande transporte de ventura. No céu havia uma vibração de claridade desconhecida. Então, assim, desses 3 primeiros capítulos aí, acontece um embasamento, né, profundo, né, desde da introdução histórica do momento em que Jesus viria e de por que Jesus vem na Galileia, né, a infância de Jesus, a sua escolha a escolha e a importância de permanecer na escola do lar, e esse grande início em que ele fala do que é, na sua concepção, em sintonia com a vontade de Deus, o que é o reino de Deus na Terra, que é a obra divina no coração dos seres humanos. E aí vamos prosseguir nesse caminho ao longo de todo o livro Boa Nova. Vou destacar aqui algumas lições para a gente, para despertar o interesse para aqueles que ainda não puderam ler o livro, e também despertar o interesse para aqueles que já leram o livro, mas que o releiam, porque os tempos atuais nos fazem meditar mais profundamente nas lições que estão ali contidas. Eu já tinha tido a oportunidade de ler esse livro algumas vezes e confesso a todos, compartilhando, né, esse meu sentimento, que nos estudos que eu comecei a fazer esse ano no culto do Evangelho, juntamente com a minha família, nos trazem uma visão muito mais ampla nesses tempos difíceis da transição planetária para todos, cada um enfrentando suas lutas, suas dificuldades de ordem material, emocional, moral, que cada um tem o seu quinhão, o seu cadinho de luta. Esse livro nos traz
profundas lições para o nosso dia a dia, né? E mostra que é uma das advertências repetidas e recentes do espírito Bezerra de Menezes, através da mediunidade sublimada de Divaldo Franco, de que os tempos atuais, no que diz respeito às lutas do espírito imortal, se parecem muito com as vibrações magnéticas e lutas dos primeiros tempos do cristianismo. Então, o resgate dessas lições, desses ensinamentos que nos vieram trazidos através aí da psicografia e da autoria, né, psicografia de Chico Xavier e autoria de Humberto de Campos, e depois com Amélia Rodrigues, entre outros, né, e Divaldo Franco, não vieram por acaso, né, vieram para nos, mais uma vez, nos orientar, nos erguer o coração, nos pedidos, nas orações que a gente faz a Deus, aos nossos anjos guardiões, pedindo o amparo, a orientação, muitas vezes é na página de um livro, numa passagem do Evangelho que a gente lê, é que está a mensagem, a orientação de que a gente precisa, às vezes, para tomar uma decisão correta no dia a dia, no trabalho, na família, com um amigo, né? Então, por isso, assim, é de um grande despertamento para todos nós. Prosseguindo, num voo rasante, destacando aqui um sobrevoo, né, nos demais capítulos, no capítulo 4, por exemplo, Humberto de Campos relata aquela passagem do Evangelho da família Zebedeu, Zebedeu era o pai dos apóstolos, né, João e Tiago, né, cuja mãe era Salomé, e tem essa passagem no Novo Testamento em que Salomé pede a Jesus que João e Tiago sentem à sua esquerda e à sua direita, no reino de Deus, né? E aí Jesus dá aquela resposta a ela, no sentido de que estariam eles preparados para beber do mesmo cálice de Jesus? Jesus não diz nem que sim, nem que não. Diz que isso cabia, essa decisão cabia a Deus, mas e pergunta à mãe, né? E Salomé fica incomodada com aquilo, e mais uma vez, como toda boa mãe, leva aí, né, assim, leva a sua preocupação, compartilha a sua preocupação para Zebedeu, que era o pai, que vai conversar com Jesus. Jesus, eu sou um ancião, eu conheço a lei, conheço e pratico a lei de Moisés. Me explique, né, por favor, como é esse reino de Deus e por que meus filhos, que foram discípulos de João Batista, não poderiam sentar ao vosso lado no reino de Deus. E aí, prosseguindo, Jesus, e já indo na conclusão e na grande lição, Jesus mostra no diálogo a Zebedeu, Jesus toca o coração de Zebedeu, mostrando o seguinte, que Zebedeu era um homem de bem, que fazia o bem, que queria se melhorar, mas a sua compreensão das leis divinas era ainda uma compreensão do raciocínio, sem estar temperado com o sentimento de amor. E nesse diálogo, em que Jesus faz diversas perguntas a Zebedeu, que já era um ancião, um homem de boa vontade, Jesus desperta no coração de Zebedeu a compreensão de que a lei de Deus era uma lei de amor e não uma lei de justiça fria. E aí Zebedeu termina dizendo assim: Senhor, meus filhos são vossos. E aí Jesus diz a ele, e ele, né, ficou envergonhado porque ele compreendeu, diferente de Hanan, ele teve a percepção espiritual de que ele falava com um espírito de elevada estirpe, o próprio Messias. E ele se acabrunha e fica envergonhado quando ele percebe o que ele estava pedindo e a quem ele estava pedindo. E Jesus olha para ele, né? Zebedeu, que era um pescador de Cafarnaum, na verdade, ele se ajoelha diante de Jesus. Né? Para um ancião, dobrar os joelhos era coisa grave. Então ele se ajoelha diante de Jesus e começa a chorar. Jesus toca ali o corpo e diz: levanta-te, Zebedeu. Os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Então, assim, é algo assim maravilhoso. E conclui Humberto de Campos, Jesus, né? Assim, olha a narrativa do sentimento, da afabilidade de Jesus. Humberto de Campos narra assim: Jesus atraindo-o
docemente ao coração, lhe afagou os cabelos brancos. Né? Imagina você receber um afago de Jesus aconchegado no seu peito. Chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus, agora o amas. Estavas perdido nos raciocínios humanos sobre a lei. Agora tens no coração a fonte da fé viva. Então, assim, olha que beleza, né? Que profundidade dessas lições todas ao nosso espírito imortal. E assim vai prosseguindo em todos os outros 25 capítulos, em que vamos falar da convocação dos discípulos, fidelidade a Deus, vai falar sobre o perdão, a luta contra o mal, a necessidade do bom ânimo, fala de velhos e moços, tem uma passagem riquíssima com o apóstolo Simão, o Zelote, que era um dos mais velhos, vai falar do respeito aos mais velhos e do papel dos mais velhos, né, na divulgação da Boa Nova, fala da importância do perdão, vai falar do Sermão do Monte, onde tem outra lição belíssima de Jesus, porque esse capítulo, conforme eu disse, assim, quando a gente lê o capítulo assim de Humberto de Campos, a Sermão do Monte, não, ele vai falar do Sermão da Montanha, não. Ele fala de uma lição que ele deixa ao apóstolo Mateus, que é a lição de que a mensagem do reino de Deus era para todos. Começa com Mateus dizendo que Mateus compreendia que para a divulgação da Boa Nova era necessário homens cultos e dotados de algumas posses físicas e materiais e de saúde para divulgar, né, a Boa Nova, o Evangelho de Jesus. E Jesus ensina-lhe uma profunda lição, porque Jesus, Mateus, num momento prévio, né, anterior ao Sermão da Montanha, ele dispensa 3 amigos, um que era aleijado, um que era cego e outro que tinha sido rejeitado pela família. Fala que eles não eram aptos a entrar no reino de Deus e a divulgar o evangelho de Jesus. Então Jesus chama Mateus, conversa com ele, orienta ele, e no Sermão do Monte, né, falando das bem-aventuranças, Jesus olha para Mateus. Aí Mateus compreende o que Jesus falava, a quem se destinava a boa nova, como a gente viu lá no capítulo 3. Né? E aí Jesus se exulta e termina assim, né? Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Porque o próprio Mateus não tinha compreendido a essência do que Jesus queria dizer. Né? Vai falar sobre amor e renúncia com Pedro, várias passagens com Simão Pedro, que, né, um espírito belíssimo, mas assim como nós também dotado de muitas imperfeições morais, e Jesus semeia nele o tempo todo, até que ele se torne realmente a pedra sobre a qual vai se edificar toda a difusão do evangelho e da boa nova de Jesus. Então, Pedro não nasceu pronto, né? Ele tinha condições, mas teve que travar uma luta íntima profunda para compreender os ensinamentos de Jesus. E assim vai, até que chega no penúltimo capítulo, em que Jesus destaca não só os discípulos, né, passagens com os discípulos, com os apóstolos, mas destaca, a Boa Nova destaca também passagens com Joana de Cusa, né, que é uma das encarnações da nossa queridíssima e veneranda Joana de Ângeles, fala de Maria de Magdala, no qual ele destaca 2 vezes Maria de Magdala, porque ele destaca também que entre todos os discípulos, né, Jesus, na ressurreição, escolhe Maria de Magdala para se mostrar vivo em espírito. Então, você tem uma mensagem também profundíssima e belíssima do ensinamento da conversão verdadeira e profunda de sentimento de Maria de Magdala aos ensinamentos de Jesus. Um outro parênteses, destacamos uma mensagem de Emmanuel, na qual ele diz que ninguém no cristianismo nascente, nem mesmo Paulo de Tarso, teria se transformado tão profundamente quanto Maria de Magdala. Para a gente compreender, inclusive,
coisas que passam despercebidas no Evangelho, que é a atenção que Jesus dava às mulheres do Evangelho. Tá? Fala do servo bom, emprego da riqueza, fala da última ceia, negação de Pedro, tem passagens de orgulho de Pedro. No penúltimo capítulo, também belíssimo, tem uma narração que também consta dos textos do Novo Testamento, a referência aos 500 da Galileia, que é Jesus, obviamente já depois da crucificação, ele em espírito, né? Ele fala aos 11 apóstolos, Judas já tinha se suicidado nessa passagem, e mais os 500 outros discípulos, entre os milhares que lhe seguiam, que atenderam a um chamamento espiritual de Jesus, se reuniram no monte, num final de tarde, no monte onde Jesus fez o Sermão da Montanha, e Jesus lhes fala ao coração que a esses 500 caberia a tarefa, nos séculos vindouros, da evangelização de todos os seres humanos por todo o planeta Terra, tarefa que prossegue até hoje com outros tantos 500. E por fim, né, num destaque demonstrando a gratidão e a fidelidade de Jesus, né, àquela que foi sua mãe, termina o livro Boa Nova com uma belíssima passagem do acolhimento de Jesus a Maria no momento de seu desencarne lá em Éfeso. E só vou ler uma frase, peço licença, de Jesus a Maria, quando reconhece, porque ela acolhe, ela vê, Jesus se materializa em espírito, né, vai à casa onde ela está, e ela vai, e ela lhe atende, lhe recebe, lhe acolhe, e ela, num dado momento, reconhece Jesus. E Jesus diz a ela: sim, mãe, sim, minha mãe, sou eu, venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Então, é uma demonstração profunda da lealdade e do amor de Jesus e da gratidão por aquela que foi a sua mãe aqui na Terra nessa passagem. Concluindo, meus irmãos, minhas irmãs, quero deixar a seguinte mensagem: vivemos um dos períodos mais intensos da transição planetária. A passagem para a situação da Terra de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração depende, através da lei do progresso, da implantação do reino de Deus, que é a obra divina no coração dos seres humanos. Kardec destaca-nos que a transformação moral é a prática do bem e da caridade, a luta pela nossa reforma íntima, é a batalha no coração de cada um de nós. E lembrando, né, que cada um de nós tem o seu momento, mas nesse momento, todos nós temos esse momento desse chamamento do Cristo, desse despertamento, para que a gente realmente entre no nosso reino interior, enfrentemos as nossas dificuldades, as nossas imperfeições e as nossas lutas, e através da prática da caridade, da reforma íntima, da luta contra os nossos vícios e imperfeições, primeiramente conhecendo-os e depois procurando trabalhá-los. Se eu sou egoísta, que eu procure trabalhar a minha humildade, a minha caridade para com o próximo, a começar da própria família. Se eu sou orgulhoso, que eu trabalhe a minha humildade, né? Se eu sou ranzinza, impaciente, que eu trabalhe a minha paciência. Essa é a nossa batalha. Né? Uma das passagens, inclusive, do livro Boa Nova, em que Jesus trata, tem uma passagem com Tiago sobre a cura dos endemoniados. Jesus destaca para Tiago o seguinte, porque Tiago pergunta: por que nós não conseguimos, né, desobsediar, curar os endemoniados? Jesus fala: Tiago, você está querendo implantar o reino de Deus no coração do espírito ignorante, que é o obsessor, que causa doença nessas criaturas encarnadas. E aí Jesus pergunta: você já implantou o reino de Deus em seu coração? Sem isso, você não terá poder sobre nenhum espírito. Estou mostrando que, primeiro, Tiago, um dos 12, teria que
trabalhar internamente para depois pregar realmente, divulgar, curar o Evangelho de Jesus. Destacando, finalizando, uma das passagens do livro Há 2000 anos, no qual relata ali, é um livro que conta uma encarnação do nosso querido Espírito de Emmanuel como senador Públio Lentulus na Judéia, e ele encontra Jesus em sonho numa praia. E Jesus, imagina em sonho, eu fico assim, eu medito sobre essa passagem há muitos anos, assim, imaginando, né, tentando imaginar o encontro, né, de Emmanuel, né, de Públio Lentulus com Jesus, e Jesus no diálogo, que Emmanuel vai pedir, Públio Lentulus, né, vai pedir pela cura da sua filha que estava doente. E Jesus atende ao chamado da esposa de Públio Lentulus e diz assim para Emmanuel: senador, porque ele era senador romano, senador, venho falar-te não ao homem de estado, mas ao espírito imortal. Poderás seguir-me agora ou daqui a milênios. Então, ali é um choque, né? Imagina só Jesus te chamando diretamente. Obviamente que isso aí tem vários desdobramentos, eu não vou contar aqui para quem ainda não leu, mas é algo belíssimo. Que também, da mesma forma, há outro espírito endurecido com a letra fria da lei de Deus foi Saulo de Tarso. E Jesus, na estrada de Damasco, também o desperta, né? O convoca: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo prontamente lhe atende: Senhor, que queres que eu faça? E, obviamente, aí tem outro livro belíssimo que vale a leitura e a releitura, que é Paulo e Estevão, que conta essa história de forma belíssima, mas tem uma passagem, finalizando e encerrando o estudo dessa noite, que nós possamos, o mais breve possível, com as lutas que tivermos que enfrentar, dizer como Paulo disse na sua epístola, na sua carta aos Gálatas: assim, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar em nossos corações, nos inspirando, nos amparando a realizarmos a nossa reforma íntima e aceitarmos a implantação desse reino de Deus, que é a obra divina em nossos corações, e que nós possamos vibrar uníssonos junto às esferas superiores pelo bem da nossa humanidade, e que nós possamos colocar em prática esses ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, auxiliando na transformação do nosso mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, aonde o bem já sobrepuja o mal. Está nas nossas mãos, e Jesus é o nosso governador, está no leme dessa nau que é o nosso planeta Terra e de toda a humanidade terrestre. Que a paz do Mestre Jesus abençoe a todos os nossos lares, a todos os nossos entes queridos e a todos os nossos irmãos e irmãs em humanidade. Assim seja. Muito obrigado.